eu cheguei, podcast entrando no ar, como sempre, segunda e sexta às 5 da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, venha para Bet Nacional, a Bet do Brasil, e Cepera, a gente inventa novos sabores para você reinventar o seu jeito de cozinhar. O convidado de hoje é um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro, acordando o Brasil às 4 da manhã pela Rádio Tupi e também comandando o programa de maior audiência na hora do almoço no rádio brasileiro há 62 anos no ar, que é a Patrulha da Cidade. Eu anuncio, senhoras e senhores, cheio de pompa, Mário Belisário. Prazer em tê-lo aqui, Mário. A alegria é minha, Zé Carlos. Olha, que prazer, né, estar aqui com você. Você sabe que você é uma referência para mim, particularmente, e para todo esse Rio de Janeiro, esse Brasil na comunicação. Estar aqui com você para essa conversa, para esse bate-papo, como eu falo, para esse teretetê, vai ser sensacional. Belisário nasceu em Santarém, no Pará, em 7 de outubro de 1962. Isso aí. É isso aí. O que o Belisário lá no Pará ouvia? Quem ele ouvia no rádio? Você. É mesmo? Deixa eu contar. Olha aqui. Desde criança, eu sempre fui rubro-negro. Os meus times são... porque nós que moramos lá, nós temos os times locais também. O Remo Paysandu. Mas eu lá na minha cidade, eu sou o São Raimundo, Pantera Negra. Em Belém do Pará, eu sou o Paysandu, Bicolor, paraense da Curuzu. E no Rio de Janeiro, o nosso Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo. E evidentemente que nós que sempre fomos apaixonados pelo rádio, ficamos ali catituando Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional e tal, e ouvia já os grandes nomes do rádio brasileiro transmitindo as partidas de futebol que eu amava e amo até hoje. Eu parti para fazer outro tipo de situação, tipo de comunicação, mas o meu começo, Zé, foi aos 16 anos de idade, lá na Rádio Clube de Santarém, levando os equipamentos para o estádio Elinaldo Barbosa. Era a minha bicicleta com aquela caixa desse tamanho, os fios no guidão, levando... E chegando lá, montando o equipamento no estádio de futebol, indo apanhar as escalações e tal. E dali eu já comecei a fazer ponta de gol. Isso eu tinha o quê? 16 anos de idade na Rádio Clube de Santarém. Quem era o grande nome do esporte lá no rádio? Era o Edir Proença? Não, isso é em Belém do Pará. Belém do Pará. Belém. Né? Em Santarém, o grande comunicador era o Oswaldo de Andrade, né? O comentarista era o meu querido amigo, né? E saudoso J. Parente, enfim, referências importantes que eu comecei lá na minha cidade. Para quem não sabe, só para a gente situar as pessoas, Santarém fica entre Belém e Manaus, né? Então, 1 hora de voo de Belém para Santarém, na uma beira hora do Rio. Isso, as margens do Rio Tapajós. Isso. Santarém para Manaus, a mesma coisa, 1 hora de voo, né? Então, eu ficava ali, como é beira de rio, sintonizando, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né, Zé? Para pegar uma rádio distante não era mole, não, mas tinha os rádios importantes e potentes. E aí eu ouvindo Rádio Globo, Rádio Nacional, Rádio Tupi. E principalmente à noite, né? Sim, principalmente à noite. E as ondas curtas velhas eram... Verdade. Mas aí é onde você entra na minha vida. É quando você vai, eu já conhecia você da Rádio Globo, quando você vira de uma hora para outra, dá um capote na audiência e vai com tudo na Rádio Nacional. E a Rádio Nacional da Amazônia entrava rasgando. 500 quilowatts. Som ao vivo. Aí eu digo, caraca, olha essa coisa maravilhosa. Era você, Luiz Mendes, Apolinho e Deni Menezes. É isso aí. Então, ali eu já comecei, né? Evidentemente que ouvia do Alcei também, ouvia... O nosso querido, os dois da Rádio Globo, que eram o Valdir e o Cury e tal. Mas você sempre pensou em trabalhar em rádio? Não, nessa época não. Eu gostava muito de futebol. E ali, o futebol é que me tangenciou, me levou exatamente para onde eu estou, né? E eu ouvia você, ouvia todo mundo, e eu digo, puxa vida, que coisa diferente, que coisa, que narração nova. E porque você veio com a novidade mesmo, né, Zé? Era diferente mesmo, você fazia e faz, continua fazendo muito bem feito. Em 77...
surgiu um movimento mais moderno do rádio de comunicação no FM, que foi a Rádio Cidade. Sim. E foi quando eu fui para a Rádio Nacional. Então, naquele momento, eu pensava assim, porra, o Cury é um baita locutor, Valdir é um baita locutor, Dolcei, Orlando Batista, baita locutores. Eu não tenho material vocal que esses caras têm, mas eu quero ser comunicador. Então, eu passei a ser o comunicador no futebol. Foi na e apresentação continua do show. sendo uma referência. Diferente. O bacana é que você veio com tudo de forma diferente e Agora, arregaçou tudo. Belisário, teu primeiro trabalho foi na Rádio Rural de Santarém, no Pará. Com carteira assinada. Com carteira que assinada. você foi ser lá? Locutor? Isso, deixa eu falar uma coisa. Quando eu comecei com 16 anos na Rádio Clube, eu trabalhava no representante da Serpa, que é a cerveja lá da região famosa. Serpinha, uma maravilha. E aí, quando surgiu o convite para ir para a Rádio Rural, lá de Santarém, a convite do Santino Soares, meu irmão, meu querido, muito fã do meu trabalho, comunicou muito tempo também na Rádio Liberal e que, infelizmente, já partiu dessa, mas fica essa referência para todos nós. Me convidou. Eu acho que você deveria fazer futebol, deveria fazer esporte, como a gente falava naquela época, e deveria também ser comunicador. Porque eu digo, puxa vida, eu nunca tinha sido comunicador. E quando surgiu a proposta da Rádio Rural, foi para eu sair da onde eu estava e ir trabalhar especificamente no rádio para fazer os programas esportivos, fazer as jornadas esportivas e também 2 programas de rádio, um às 11 horas da manhã. E é bom lembrar para a galera que era o Rádio AM, a Rádio AM, popularzão, que invadia aqueles rincões ali do norte e oeste do Pará. Tinha muito lá na Amazônia, aquele negócio de mandar recado pelo rádio. Correspondente rural, uma maravilha. Exatamente por causa da dificuldade de comunicação. Sim, é isso aí. Não tipo assim, alô, senhora Dona Maria da Penha, o Mário Belisário avisa que seu medicamento vai pela barca, vai sair daqui. Exato. Você sabe de tudo, hein, Zé? Lógico, cara. É exatamente isso. Na época, a gente... Eu tinha um grande amigo em Manaus, o Josué. Josué, grande dono referência. Da Rádio Difusora Referência, brilhante comunicador. E lá fazia fila na porta da Rádio Difusora, em Manaus, pessoal com papelzinho. Mensagem. R$5 cada recado. E você sabe que aquilo ali era um bom faturamento, hein, Zé? Aquilo ali era um bom faturamento. O faturamento era tão importante que aquilo ali cobria a folha de pagamento da rádio inteira. Eu sei. Tanto, no nosso caso, correspondente rural e a parada social, em que as pessoas, no dia do aniversário, numa data importante, as pessoas iam lá, pediam uma música e a gente mandava aquela página musical, uma maravilha. Então, isso aí era uma beleza pra gente lá naquela época. O Belisário é o maior nome de Santarém no rádio do Brasil? Não. Mais conhecido? Não. Já, o nosso Paulo Moreno foi uma referência. Ele era de Santarém. Não é? Você conheceu na Rádio Globo. Convivi com ele. Pois é. Ele era o cara antes do Giovanni, ele era o cara das 7 horas da manhã na Rádio Globo. O Giovanni entrou para substituí-lo. Paulo Moreno. Então, eu digo, eu tô ali na fila. O Paulo Moreno é a nossa referência. Cara, e o Paulo Moreno era um fenômeno. Brilhante comunicador, era um fenômeno, Voz era bonita. um fenômeno. Chegou a pegar o Paulo Moreno de Santarém, não? Não, em Santarém sim, mas mas eu digo, sintonizava ele, Lógico, sim. Eu ouvi Paulo Moreno, né? E hoje, quando eu encontro pessoas importantes do rádio, e pessoas que conviveram com ele, de que ele era um cara fenomenal, um cara maravilhoso. Doce. O Álvaro da Camélia era um dos maiores amigos do Paulo Moreno. Agora, você lembra da sua estreia no rádio? Lembro exatamente. Deu tremedeira? Lógico que sim, né, Zé? Caraca, a gente primeiro é ouvinte, né? Quando a gente chega ali, a gente é ouvinte. E aí acendeu a luz vermelha que a gente vai ter que desenvolver. Evidentemente que deu tremedeira. Mas quando você fala no interior acender a luz vermelha, aí o Bismarck, o Abner, lembra assim,
porra, você já foi na Casa da Luz Vermelha? Não é nada disso. Tem nada, não tinha isso? Lógico que sim, lógico, assim. A Casa da Luz Vermelha é onde a garotada dava o primeiro treinamento. Isso, né? Isso aí, o primeiro abraço. Isso aí, aquela coisa toda e tal. Não, a Luz Vermelha é exatamente... Abriu o microfone. Os estúdios do rádio são exatamente assim. Tem um microfone e na frente da gente tem uma luz vermelha. Quando o microfone se abre, a luz vermelha acende. É por isso que a gente fala. Lógico que deu a tremedeira, né, Zé? E você lembra quando recebeu o convite para vir trabalhar na Rádio Tupi? Não, eu vou chegar até mais um pouquinho mais lá atrás, porque... Quando você saiu de Santarém, você não veio para a Rádio Tupi? Não. Quando eu saí de Santarém, por que eu saí de Santarém, Zé? Eu tinha chegado, tanto na Rádio Clube como na Rádio Rural, nos programas importantes, tá certo? Só que eu tinha acabado de fazer o segundo grau. Na nossa época era o segundo grau. Né? E lá científico clássico. Isso. Lá na nossa cidade não tinha universidade. Eu sentia uma necessidade de me aprimorar, de um curso superior, de vir. E a única forma de você fazer isso, ou ir para Belém, ou para Manaus, ou então para Rio de Janeiro e São Paulo, na época, não é? Como meu irmão já morava aqui no Rio de Janeiro, eu digo, puxa vida, meu irmão, eu vou... Mais velho que você? Mais velho, meu irmão mais velho e tal. E aí eu preciso encontrar uma solução. Botei um dinheiro, né, para segurar os primeiros meses e vim para o Rio de Janeiro. Peguei o ITA no norte, vim para o Rio morar. E na ocasião cantei adeus, meu pai, minha mãe, adeus, Santarém do Pará. Você era chegado a uma pescazinha já na época? Adorava aquilo ali. Ô, meu caro e bom Zé, olha, você ficaria às margens do Rio Tapajós. O que você pegava lá? Tambaqui? Tambaqui, pacu. Você já comeu pacu? Já. Pacu é maravilhoso. Eu sou fã do tambaqui. Maravilhoso, o filhote. São peixes de água doce sensacional. Tucunaré, pirarucu, que é o nosso bacalhau do norte. Churrasco de peixe, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. É uma das coisas mais deliciosas, verdade, né? É verdade. E o peixe de rio é mais saboroso que o peixe do mar. Eu também acho isso. Na minha opinião. Mas quando eu falo isso, assim, você está puxando porque é para Santarém, para o norte do Brasil, e você é do Rio, você é da beira do Rio. Eu sou da beira do Rio, eu também tenho a mesma sensação que você. Né? Então, Aí você veio de Santarém para o Rio? Para o Rio de Janeiro. Para estudar. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, fiquei olhando para lá, olhando para cá, o que eu posso fazer e tal. Qual foi a primeira sensação ao deparar com essa cidade aqui? Você sabe, Zé, Você achou? eu vou chegar lá, porque antes disso teve um convite, né? E eu quero prestar uma homenagem aqui. Nesses programas de rádio que eu fazia em Santarém, teve um dia que entrou um cara lá no estúdio de rádio, da Rádio Rural, e entrou com o Antônio Marcos. Antônio Marcos, cantor famoso, compositor maravilhoso e tal. E ele me viu comunicar. Eu fiz a entrevista com o Antônio Marcos e ele também já tinha estado lá exatamente com acho que o Nelson Gonçalves. Né? E esse cara, né, ele estava muito nessa época ali naquela região da Transamazônica e tal. Ele levava os artistas para lá. Um cara chamado Elson do Forrogode. Meu amigão. Meu irmão, meu camarada, esse cara... Imortalizou Talismã. Talismã, é verdade. Muita gente ouve Leandro e Leonardo. O Leonardo interpreta bem demais. É verdade. O Elcio do Forrogode era aqui do Caxambi. Isso. Aqui no Rio. Então o Forrogode me viu comunicar na rádio Rural. E sabe quem que lançou o Elcio Forrogode no rádio? Apolinho Washington Rodrigues. Olha que beleza. No show da madrugada, uma dupla que foi lançada, Elcio e Mirna. Os dois cantavam ao vivo no estúdio da Rádio Globo de madrugada. Mas antes disso, Zé... Antes dele ser sucesso, ninguém conhecia o Elcio. Quando ele passou a ser cantor, mas antes disso, ele era empresário, compositor e empresário de artista no norte e nordeste do Brasil. Lá ele entrou no estúdio da Rádio Rural e chegou para mim e disse assim: eu acho que você tem que ir para o Rio de Janeiro. Você é um bom comunicador, gostei de você e tal. E você tem uma voz muito boa, você se expressa muito bem, você é bom comunicador. Eu acho que você deveria ir para o Rio de Janeiro. Eu ouvi aquilo, botou um macaquinho aqui
exatamente no meu ouvido. Eu digo, então, eu tomei essa decisão. O que eu queria, na verdade, era tomar uma decisão e tomei a decisão. Não é muito fácil você já ter uma estrutura de uma cidade como Santarém e vir... Mas você não era casado ainda. Não era casado, né? Mas eu era rimo de família, eu ajudava muito a minha mãe, a minha irmã e tal. Foi uma decisão muito difícil. Você conheceu sua mulher onde? Aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, fui morar no Catete. E quem é o cara que primeiro eu vejo na rua do Catete? Eu fui morar no 90, ali da Rua do Catete, do lado da 9ª delegacia. Eu chego, né? No dia seguinte eu desço para comprar o jornal, eu olho para o outro lado da rua, vejo Elson do Forró God. Estou falando sério para você. Encontro das pessoas. Aí eu fui saber que ele morava do outro lado da minha rua. Nunca a gente falou sobre esse assunto, quer dizer, nunca lá atrás. Depois a gente se relacionou muito bem aqui no Rio de Janeiro. E aí eu digo, Forró God, eu estou aqui. Você sabe, né, Zé? Olha, vai lá para o Rio de Janeiro e tal. Mas a forma carinhosa, efusiva com que ele me recebeu naquele dia, assim, o Forró God, eu acabei de chegar no Rio de Janeiro, estou aqui. Olha, meu irmão, o que você precisar de mim, eu estou aqui e tal. E foi tão efusivo que eu achei que foi muito bacana. E qual foi a primeira porta que você bateu? Na sua. Na minha? Foi. Através de... Que ano foi isso? Foi 70 e... Não. Foi a primeira porta que eu bati, foi em 83. Rádio Nacional. Rádio Nacional, através de uma amiga do meu irmão, da Ângela, que era telefonista do Banco de la Nación da Argentina. Ela era funcionária do Vitor Berbara, que tinha uma agência na Rua da Lapa chamada Century Propaganda. Olha só. E nessa época ela trabalhava no Banco de la Nación da Argentina. É porque o Berbara era casado com uma mulher argentina. Então é por aí. Ele que promovia os grandes espetáculos de teatro. Eva e Evita foi um grande espetáculo montado por ele. Olha que beleza. Então, Zé, por que foi a primeira porta? Porque você chega aqui, não conhece ninguém, tem dificuldade e tal, né? E eu já tinha feito o cursinho e tinha passado na faculdade Hélio Alonso, na faixa, que era exatamente um dos motivos que eu vim para o Rio de Janeiro, né? Mas para que isso acontecesse... Ali em Botafogo. Tinha que ter grana, tinha que ter... o dinheiro estava acabando, né? E eu digo, puxa, eu estou com dificuldade. Aí mesmo, eu conheço muita gente de banco, Maisonave, banco daquilo, banco daquilo, não sei o quê. E o que você foi fazer na Rádio Nacional naquela época? Aí, só para onde chegar na Rádio Nacional, eu fui... A Ângela assim, eu conheço o garotinho, eu conheço o Zé Carlos Araújo. Contato de publicidade da Globo. E ela pegou o telefone e ligou para Zé, aqui, tem um garoto assim que veio lá de Santarém, não sei o quê, você recebe ele aí na Rádio Nacional? Então, pelo contato dela, eu cheguei e bati, a primeira porta que eu bati foi na Rádio Nacional e você me recebeu muito bem, disse assim, maravilha. Então vamos começar ali pelo plantão com Arnaldo Moreira. Lembra disso? Arnaldo Moreira. E eu fui ser assistente do Arnaldo Moreira. Que tinha vindo da Mairim que veio. Isso. Né? Juntamente com a Adson Coutinho. Adson Coutinho. Tinha o Arnaldo Moreira, que ficava ali no plantão, mas tinha uma série de pessoas ouvindo rádio escuta em volta para informar para ele e ele batia para você. Então eu fiquei ali fazendo estágio naquele momento, mas tinha que ter dinheiro, né, Zé? Tinha que pagar a conta. E aí foi onde que eu fui bater já a segunda porta, fui bater na porta da Rádio Globo. Lá encontrei seu Miguel, um anjo na minha vida, me indicou o Jaime Azulay, eu fiquei esperando o Jaime Azulay, disse que eu estava no Rio de Janeiro, porque precisava trabalhar, precisava estudar, e ele me contratou na mesma hora. Mundial. Para a Rádio Mundial. Não tenho vaga para comunicador, mas eu tenho vaga na programação e eu gostei de você. Vamos embora com tudo que você está estudando. E me levou, e aí eu começo as minhas caminhadas pelo Rio de Janeiro. Olha só a história. E aí, como é que chegou a Rádio Tupi na vida do Mário Belisário? Passei uns anos na Rádio Mundial, apresentei algumas coisas, Globo no Ar, na Rádio Globo, não sei o que e tal. E ali no Sistema Globo tinham 5 rádios. Era Globo, Eldorado, Mundial, 98 FM e Globo FM.
né? E ali eu conheci um cara chamado Luiz Augusto Libiase. Né? Uma referência para todos nós. O cara que, juntamente com Jaime Azulay, os dois fizeram a Rádio 98 FM de Bem com a Vida. E aí o Biasi foi para o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi comandar a Rádio Cidade e a FM 105. E ele tinha na cabeça que já se fazia rádio popular, a Rádio Cidade virou uma referência, mas ele achava que dava para a gente fazer rádio popular no FM. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer a FM 105 de Bem com a Vida. Foi aonde a gente Engraçado, ganhou a visão do audiência. rádio naquela época é que o FM era um rádio elitizado. Sim, é isso aí. Quem tocou primeiro o Chitãozinho e Chororó no Rio de Janeiro foi a FM 105 de Bem com a Vida. Você vê, né? Imagina anos 80, assim, Chitãozinho, Chororó, Rio de Janeiro, de pagode, de samba. Isso não vai cair bem. E olha, meu amigo, foi uma avalanche de audiência que foi uma maravilha. Então eu passei 2 anos na FM 105, recebi um convite muito bacana do dono da Rádio Cidade, que pertencia ao grupo Jornal do Brasil, dono da Rádio Cidade São Paulo. Eu digo, caraca, São Paulo era uma cidade que todo mundo falava, olha, comunicar em São Paulo é bom, se ganha dinheiro e tal, né? Era essa conversa aqui. Primeiro mercado do Brasil. Primeiro mercado do Brasil e tal. E aí, Zé, eu me desfiz das coisas, já tinha acabado a minha faculdade, me desfiz das minhas coisas, já tinha conhecido a minha mulher em 86, né? E aí eu fui para São Paulo, passei 1 ano e pouco em São Paulo, quando eu já comunicando na Rádio Cidade de São Paulo, de 6 às 10 da manhã, o Alfredo Raimundo tomou conhecimento, ouviu em São Paulo. Mas ele dirigiu a Rádio Globo de São Paulo durante um tempo. É isso aí. Aí ele já tinha vindo para o Rio de Janeiro. Foi quando o Luciano Alves não renovou o contrato com a Rádio Tupi. E aí eu vim para aquele horário de 4 às 7 da manhã na Rádio Tupi. Acordando o Brasil. É isso aí. Mário Belisário, da Rádio Tupi, de 4 às 6 da manhã. E ao meio-dia, na Patrulha da Cidade, é o convidado de hoje aqui no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Agora o primeiro recado. Você sabia que o evento da campanha Sou Mais Você, da Capemisa, levou mais de 150 pessoas para o Vila Galé Touros, resort no Rio Grande do Norte? E sabe por que eu não fui convidado? Porque é um evento exclusivo para os corretores parceiros da Capemisa e eles que foram campeões em 2023. Mas, garotinho, como garanto o meu lugar na viagem do ano que vem? É muito simples. Basta se tornar um corretor parceiro da Capemisa e ficar nas primeiras posições para garantir sua passagem com um acompanhante para a próxima viagem, que será em outro lugar paradisíaco. Parabéns aos corretores do Grupo Ferro, que foram destaques do primeiro trimestre. Previne de Cuiabá, Autovida de São Luís, Conrisques de Campinas, Desatas de Uberlândia e na liderança um pleonasmo. A liderança é a corretora de seguros de Recife. Parabéns e mantenha o foco para garantir o lugar na viagem do ano que vem. Acesse www.centraldocorretorcapemisa.com.br para conhecer tudo da campanha Sou Mais Você. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Mário Belisário, chegou algum momento que você disse, mas peraí, eu não estou preparado para trabalhar no Sistema Globo, ou não estou preparado para trabalhar na Rádio Tupi. Chegou a balançar? Lógico, né, Zé? Quando você vai... Tem um amigo que diz assim, quando você começa a estar circulando entre os cabrões e você está começando, você chega ali... Mas tem sempre um cabrão que chega e te massageia. Com certeza. Você chega ali olhando, observando, olhando e observando. Evidentemente que tem um que você tem mais afinidade e aí esse aí te abraça, esse passa segurança para você, esse cara te dá o conforto para você ter exatamente a firmeza de fazer o que você almeja e que você pensa. Então, nessas rádios, tanto na Rádio Globo, quando eu cheguei lá, sabe por quê, Zé? No meu caso especificamente, as pessoas de hoje talvez não entendam, mas nós que somos mais
um pouquinho mais cascudos, a gente sabe o que é. O Brasil era diferente há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. O norte era completamente diferente do sul, do sudeste, completamente diferente. Você tem uma ideia, até na questão educacional, Zé, né? Até quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu tive que fazer uma mudança completamente dos meus conceitos, das minhas visões, até mesmo do meu aprendizado quase que todo, sabia? Porque o aprendizado era diferente, muito diferente do que se aprendia no Norte e o que se aprendia aqui no Sudeste. Os currículos escolares, completamente, né? Zé, completamente. Então, eu nasci em Santarém, passei um tempão em Santarém. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive que nascer de novo, não é? Evidentemente, já com as minhas referências da minha cidade, mas eu tive que nascer de novo educacionalmente e, acima de tudo, culturalmente. É completamente diferente. Então, a gente teve que passar por esse tipo de metamorfose, essa transformação, mas muito importante e engrandecedora para mim, sabia mesmo? Agora, você chegou a ficar afastado da Tupi e se afastou do rádio, não foi? Exatamente. Por que foi isso? Pois é, aí eu passei uma época na Rádio Tupi, um tempão na Rádio Tupi, e aí surgiu oportunidades de trabalhar com política e tal, e aí eu fui observar esse campo de política. Isso aqui no Rio? Aqui no Rio de Janeiro já, não é? E aí eu trabalhei na Manchete, trabalhei na 94 FM também, né? E trabalhando muito próximo de política, mas eu não estava entre os cabrões, né, Zé? Eu não estava entre os caras. Mas chegou a ter cargo político na Baixada. Sim, eu fui secretário de Relações Institucionais na Baixada Fluminense, da Prefeitura lá de Japeri, né? Um cargo que muito me honrou e tal. Mas a nossa praia não é essa, Zé. Né? Nossa praia não é essa. Sabe por quê? Porque nós somos da criatividade, nós somos de apresentar, nós somos de estar todo dia ali ouvindo e dando atenção ao nosso ouvinte. Isso é fundamental, né? Isso é fazer política. E isso é fazer política. A boa política. A boa política. E aí você vai lá pro outro lado e vê que não é nada disso, entendeu, Zé? É sempre um passa mais tarde, é sempre, vamos fazer daqui a pouco, você vai ser o porta-voz da prefeitura para falar esse tipo de situação, e que não era verdadeira, entendeu, Zé? Aí teve um momento que deu, sabe aquele negócio? Deu um baixo astral e tal, mas graças a Deus que de novo eu fui resgatado para a Rádio Tupi, e hoje eu estou lá com muito prazer e alegria, e olha, muito feliz mesmo. E como sabia? é a tua relação com os ouvintes? Eu amo desde lá de Santarém, né, Zé? Eu sou um cara que eu não só faço rádio, como eu vou aos locais. Tanto é que lá em Santarém eu conheci todos os lugares da minha cidade, todos os bairros, eu conheço tudo, aqui no Rio de Janeiro. Se você me perguntar, você conhece o norte do estado? Conheço. Você conhece o noroeste? Conheço. Você conhece o sul fluminense? Conheço. Você conhece Niterói, São Gonçalo, toda essa região? Conheço. Você conhece o Rio de Janeiro inteiro? Eu conheço, Zé, os 92 municípios do Rio de Janeiro. Né? Então, é muito próximo, e aí a política me ajudou exatamente a conhecer e entender cada sentimento, a realidade daquelas pessoas, do Rio de Janeiro, do Grande Rio, Zona Oeste, Zona Norte. Quando eu falo no rádio, eu estou na Zona Norte, eu sei exatamente para onde eu estou falando. Quando eu estou na Zona Sul, eu sei exatamente onde eu estou falando. Zona Oeste, Baixada Fluminense. Eu conheço os 13 municípios da Baixada. E quem é esse ouvinte que 4 da manhã está com o rádio ligado? É o trabalhador, Zé. E olha, isso é uma bênção. Porque é o taxista. É o taxista. O trabalhador que acorda 3 horas da manhã. Nós que somos privilegiados, tem gente que acorda 7 horas, 8 horas, porque tem a facilidade do transporte, ou então pega o seu carro e chega no seu local de trabalho. A nossa gente, o nosso povo sofrido, né, do Grande Rio, da Baixada principalmente, de São Gonçalo, esse povo acorda 3 horas da manhã.
Então, 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã, o povo 4 horas da manhã já está naquela corrente poderosa que eu faço na Rádio Tupi, não é? Então esse povo já vem me ouvindo, já acorda comigo, já vem me ouvindo no trem, no metrô, no ônibus, na van, no cabritinho, aquele povo vem me ouvindo, né? Então aquele ouvinte eu tenho a comprovação de que ele está ali e não me abandona nunca. Aquilo ali é muito importante. E que bom que eu estou na vida daquelas pessoas, porque o Despertar, Zé, é um livro aberto, tá correto? Né? O Despertar é um livro aberto. E aí você, durante o dia, você começa a escrever o seu dia. Por onde você passa, por onde anda, com quem você se relaciona. E isso, para mim, é um privilégio de ser essas primeiras linhas, exatamente, desse povo sofrido. A curiosidade, por exemplo, estamos vivendo um final de tarde. E eu pergunto, Mário Belisário chega na rádio a que horas? Eu chego às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. A que horas você vai dormir? Olha aqui, aí eu faço o programa de 4 às 6 da manhã, o primeiro tempo, show do Mário Belisário, acordando o Rio, acordando todo o Brasil. Aí meio-dia eu despacho com a minha produtora até ali 6h30, 6:45, porque hoje se fala muito através do WhatsApp, né, Zé? Então, às vezes a gente levava 2 horas para chegar antes do programa. Hoje não precisa mais, porque você produz o programa onde você está e de que forma você está, tá correto? Então, eu despacho com ela, já pensando, elaborando o programa do dia seguinte. Aí vou em casa, eu pautei a minha vida de morar próximo ao meu local de trabalho, né? Então eu moro no Flamengo. A Rádio Tupi fica ali na Santa Luzia, no centro do Rio de Janeiro. Eu, de manhã cedo, indo de casa até a rádio, eu levo exatamente 4 minutos de porta a porta. Olha só. 4 minutos, É um privilégio. É privilégio. Aí eu volto em casa, preparo um café bacana, tomo um cafezinho, já deixo o café da minha mulher, e aí eu dou aí pá e tal, dou uma arrefecidazinha, dou uma encostadinha até as 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, acordo de novo. Vambora com tudo, tomo um banho e tal, levanto e tal, vambora, porque eu já soube o que aconteceu. No dia anterior, eu já soube o que aconteceu durante a madrugada e durante as primeiras horas. Preparado para a patrulha. Preparado para a patrulha da cidade. Além de despachar com a produtora do programa da manhã, eu já despacho com Jorge Pereira, que é o produtor da Patrulha da Cidade, que ele chega às 6 horas da manhã. E eu digo, olha aqui, as nossas referências hoje de 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã são essas aqui. Prossegue que eu vou ali dar uma encostada e volto. Só para você dizer que, só para a gente mostrar exatamente que eu amo o Rio de Janeiro, quando surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, eu fiquei lá 1 ano e pouco. E quando o Alfredo me convidou, mas eu não contei nem até 2. Eu vim porque eu amo. Você trabalhava em que rádio em São Paulo? Na Rádio Cidade de São Paulo, uma rádio importante, que somada à audiência da PAN e da Transamérica, não tinha a nossa audiência. Era a primeiríssima colocada em São Paulo. Que não existe mais, Que não existe mais, né? E aí, Zé, o que aconteceu é que o primeiro convite que surgiu, eu vim para o Rio de Janeiro e estou até hoje. Eu amo, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Mário Belisário da Tupi é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Os duelos estão a todo vapor e a hora certa do Carioca mostrar que é o melhor do Brasil quando se fala de profecia. Com uma interface amigável e intuitiva, a Bet Nacional oferece odds incríveis e uma variedade de mercados, permitindo que você viva um jogo intensamente. Mas tem um diferencial: o saque é rápido e seguro através do Pix. Não é hora de ficar de fora. Venha e mostre o profeta que existe em você na Bet do Brasil. Na telinha para você. A gente sabe que brasileiro incomoda porque nasce driblando tudo. Querendo ser o melhor da rua, o melhor do mundo. Pode ser do Rio, Pernambuco, Bahia, de qualquer lugar. Aqui é brabeza. Desistir? Esquece. É todo dia transformando promessa em realidade. Virando notícia. Achou ruim? A gente faz gol de novo. E de novo. Isso é Brasil. Isso é Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Este é o Cheguei Podcast. E como todo convidado aqui, Mário Belisário também vai receber o Paixão pelo Rádio, que é a história da trajetória do garotinho, do gol 1000 do Pelé, que estava no gramado do Maracanã, em 1969, até o 1000º do Romário, que eu tive a honra e o privilégio de transmitir. Mário Belisário, com a devida dedicatória, tá aí a história, uma pequena passagem da história do garotinho. Belinho, alguém te reconhece pela voz aí? Já aconteceu? Você sabe que há um amigo Mário Belisário com uma pequena prova da minha grande paixão pelo rádio, José Carlos Araújo, aquele garotinho ligeiro que transmite o jogo inteiro. Olha que beleza, gente. Que maravilha. Obrigado, Zé. Olha aqui, você sabe que foi semana passada. Semana passada eu estava no supermercado, fui no departamento lá de vinhos, né? Que eu gosto muito. Eu também. A gente gosta, né? E aí eu comecei a falar, aí o cara olhou para mim assim, o senhor é o Mário Belisário? E não tinha nenhuma referência, nada. E aí eu sou reconhecido ainda muito pela voz. Mas hoje a gente tem a facilidade. Mas hoje com a internet... Hoje a gente tem facilidade. A galera, verdade. Aqui o rádio de hoje está aqui. E é isso aí. Tá no celular, né? Enquanto a gente e ficava com imagem ali, e tudo. Enquanto a gente ficava ali tentando sintonizar as Agora, ondas do rádio. Agora, como é a preparação do Belisário para cada dia de programa? Olha aqui, acordo 3 horas da manhã, não tem... no dia anterior, eu já deixo toda a minha estrutura pronta, porque quem deve acordar 3 horas da manhã... só eu, né, Zé? Minha mulher não. Então já deixo tudo prontinho quando o relógio desperta. E se não despertar, eu não acordo. Tem que tocar ali. Eu paro 3 horas da manhã, já vou direto pro banho, tomo aquela chuveirada gostosa, né? Pego ali o meu limão, espremo naquela água para dar um levante. E aí eu pego uma maçã e vou mastigando para a rádio. Que é astringente. É isso aí, uma maçãzinha para limpar as cordas vocais, fazendo já dentro do carro os nossos exercícios. Enfim, aquela coisa que a gente sempre faz e tal. E aí, Zé, quando dá 4 da manhã, eu já tô com tudo, entendeu? Eu já tô... Agora, qual é a grande diferença entre apresentar o show do Mário Belisário às 4 da manhã e a Patrulha da Cidade ao meio-dia? Pois é, Zé, foi para mim... porque a Patrulha... Esse programa existe há 64 anos. É um patrimônio do rádio. Patrimônio do rádio, uma referência para todos nós. Eu confesso a você que eu tremi nas bases quando o convite surgiu. Porque esse programa teve... Você veio depois do Coelho Lima? Isso, tivemos 3 apresentadores da Patrulha da Cidade. Samuel Corrêa, o nosso Getirana e o nosso Coelho Lima. Baianão. O 4º, Mário Belisário, sempre estando com este fantástico também comunicador, que ninguém comunica as histórias da Patrulha da Cidade, que faz aquelas estruturas todas que nem o Garcia Duarte. Então eu preciso do meu irmão, do meu querido comunicador Garcia Duarte. Grande figura, não é? Então, e mais os nossos radioatores e radioatrizes. Quando surgiu o convite, Zé, porque o que é... Essa é a única rádio que ainda tem radioator. Sim, exatamente. Quando surgiu o convite, né, para fazer a Patrulha da Cidade, eu digo, Marcos, será que sou eu mesmo, Marcos? Você acha que eu vou segurar essa... Eu acho que o Marcos, para quem não sabe, é o Marcos Di Giacomo, que é o nosso diretor de programação da Rádio Tupi. Eu acho que você vai fazer e vai fazer bem feito. E olha, Zé, eu sabe... São 62 anos no ar, né? 64. 64 anos a Patrulha da Cidade. Então... Às 4 horas mais velha que você. Lógico que sim, né? Às 4 horas da manhã, o Mário Belisário começa rezando e acorda o Rio de Janeiro para cima, com alto astral, com informação, com alegria, com prêmios, aquela coisa toda. Ao meio-dia, são os fatos policiais, evidentemente que embrulhados para a temática da Patrulha da Cidade, de forma diferente e tal, mas em algum momento tem que parar tudo, porque a gente vive numa cidade violenta, num país violento, infelizmente, né, Zé? Qual é a característica mais marcante
do show do Mário Belisário. É essa coisa de acordar de manhã cedo, despertar a galera, ir com tudo, e é como eu acabei de falar para você, e eu ter a nitidez, a consciência de que eu sou o cara que tem o primeiro contato do dia. É muito importante. Quando você acorda, o teu dia pode ser melhor ou pode ser pior. Então eu me coloco ali naquela posição de assim, eu posso ajudar ou pelo menos contribuir para que o dia desse ouvinte ou daquela ouvinte seja melhor. E qual é a grande mudança que você constata daquele rádio que você começou em Santarém, que ouvia e trabalhava? Completamente. Até hoje. Completamente. O mundo mudou, né, Zé? O mundo mudou. Acabei de vir ali de um cliente meu e a gente falando que a nossa geração, a geração dos nossos pais, eu imagino que não tiveram essa metamorfose, essa transformação. Nós, a velocidade de hoje é impressionante. A gente não pode piscar. E para nós, da área de comunicação, não existia internet, Zé. Olha só, a gente... Velho telefone. O telefone, o telex, olha só que coisa, telex. Né? Não existia nada disso que hoje a modernidade, através do smartphone, celular. A gente está fazendo um programa de rádio, Zé. A gente quer saber qualquer coisa, a gente toca numa teclinha e o resultado vem ali na hora. Olha que bênção isso pra gente, Zé. Antigamente a gente tinha que ir na Barça. É verdade. Tô falando sério. A gente tinha que ir na enciclopédia. Hoje não. Hoje, num simples tocar no telefone, as informações estão ali. Para preparar uma produção especial, a gente tinha que ir na Biblioteca Nacional. É isso aí, Zé. É isso aí. Hoje, a gente entra nas bibliotecas do mundo inteiro através do nosso smartphone. Olha que maravilha. Qual é a importância do rádio na vida do Belisário? Fundamental, porque ali eu nasci, ali no rádio, o rádio foi a minha referência, tanto é que eu fui ver televisão já com quase 17 anos de idade, porque minha cidade não tinha televisão, só tinha rádio, então o rádio fez a minha cabeça, Zé, essa que é a verdade, e ali eu trabalhei, ali eu fui me aprimorar, e dali é que eu levo o sustento para minha casa. Olha que beleza. Todos nós, né? Dali é o nosso ganha-pão, né, meu irmão? Então isso é bênção na nossa vida, né, Zé? Mário Belisário, a atração de hoje do Cheguei Podcast do Garotinho. Você não se inscreveu no canal até agora? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações, aqui sempre segunda e sexta, às 5 da tarde. A CP inventa, você reinventa. Desde 1947, com diversos sabores de condimentos, conservas, molhos, doces, pimentas, para você reinventar do seu jeito. Você encontra CP em diversas redes de supermercados aqui do Rio de Janeiro. Partiu? Segue lá as redes sociais, @SaboresCepera. Tem filminho para você. Nossa, Cepera inventa cada coisa. O que dá pra criar com tudo isso? A mistura ideal que deixa a vida perfeita. O sabor da vida não tem receita. Inventa e reinventa todo dia sem parar. Pra sentir esse gostinho é só começar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Qualidade, novidade, criatividade. Sabor pra todos os paladares. Do mais simples ao mais refinado. Vem com Cepera pra reinventar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Reinvente o sabor, reinvente seus pratos, reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera. Cepera, a gente inventa, você reinventa. Cepera. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica situado no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, os caras de terno preto, o Rômulo, o Leandro, o Medeiros, o Frauzino, toda a segurança lá em cima no Prime Park, a Iracema Pereira controlando e monitorando tudo. Aí você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, melhor estúdio, melhor imagem, melhor luz, 7 câmeras, 4K,
Aqui hoje comigo o Abner, o Bismarck, o Gabriel, o Thiago, o DVD fazendo os cortes lá embaixo, Marquinhos supervisionando tudo e o Beto Guimarães recebendo a gente. A GR Podcast Studio, traga a sua empresa para cá. Você será muito bem recebido. Belisário, falar de futebol. Então, bora. Flamengo é a grande paixão. É. Quem foi o grande ídolo do Flamengo que tocou no coração do Belisário? Arthur Antunes Coimbra, né? Nossa, Nossa Zico. referência. O galo de todos nós, o galo dentro do campo, o galo fora de campo, o cidadão honrado. Né? Aliás, eu vou aproveitar e levantar uma bola aqui. O Flamengo está falando em novo estádio. Ali no gasômetro e tal, vai fazer o Eduardo Paes, a Caixa Econômica, todo mundo agilizando. Eu dou a sugestão, vai ser o Estádio Zico. Estádio Zico. Aonde é que eu assino esse negócio para corroborar com você? A galera toda vai. Isso. Estádio Zico, novo estádio do Flamengo. A sugestão surge aqui e tenho certeza que vai ser uma unanimidade. Também acho. Não também acha? acho. Eu acho sim. Porque o Zico é a maior referência pra gente, tá, Zé? Essa aqui é a grande. Eu tive o privilégio de conhecê-lo em criança, Olha cara. aí. Lá em Quintino. 14 aninhos lá em Quintino. Aquela família maravilhosa que todo mundo jogava bola, né, Zé? E o seu Antônio e Dona Matilde recebiam a gente, rapaz, com um carinho. Até porque quem levou o Zico pro Flamengo foi quem me levou pro rádio Celso esportivo. Garcia. Celso Garcia. É verdade. Então, nós tivemos uma afinidade muito grande. Eu acompanhava o Celso algumas vezes no Fusca Azul, pegando o Zico ali na Escola Rivadavia Correia, ali na Presidente Vargas, escola pública, e levando ele para treinar franzininho e tal. E quem deu o título de galinha de Quintino foi o Valdir Amaral, porque ele era lourinho, todo arrepiado, cabelinho arrepiado, cortava gotinho. Flamengo conquista tudo quanto é título esse ano? Não sei, né, Zé? Hoje o sarrafo tá lá em cima, hoje tem boas equipes, né, que podem chegar. O Atlético Mineiro é uma boa equipe, Palmeiras, como sempre. Agora, se você fosse dirigente, você renovaria o contrato do Gabigol? Não. Por quê? Não renovaria, Zé. Porque é o seguinte, eu acho que o Gabigol, depois do Zico, evidentemente, os resultados dele são sensacionais. Não se pode negar esse tipo de coisa. Mas eu acho que ninguém pode se colocar acima do Flamengo. O Zico nunca fez isso. É e verdade. como o Zico é a nossa referência, tem um amigo meu que diz assim, pô, o Zico fez. Se ele não fez, ninguém pode fazer, meu amigo. E ele tem razão. Verdade. É verdade. É verdade. Então, o Zico nunca fez isso. O Gabigol, acho que... pode até ser que eu esteja enganado. Eu acho que ele já deu ali para o Flamengo, ele pode se tornar um ídolo num outro clube, ele pode fazer outras situações, mas eu acho que hoje no Flamengo, o Flamengo está tão grandioso, Zé, que ninguém pode ser maior do que o Flamengo. O cara tem que ter referência. Ele está lá no Flamengo, ele está no melhor, ele está no melhor centro de treinamento, ele está recebendo o salário em dia, ele está fazendo um contrato maravilhoso com grande perspectiva de ir para o mercado internacional. Então, o Flamengo não pode ser debochado do jeito que foi por esse rapaz. Volto a dizer, esportivamente para o Flamengo foi uma beleza, mas infelizmente hoje, como você diz assim, tá pisando na bola toda a vida, né? Quais são os planos do Mário Belisário para o futuro? Zé, eu sou do rádio, né? A minha referência é o rádio. Se Deus me der saúde, né, e que me dá, graças a Deus, né, e de que eu continue no rádio, só o fato de continuar no rádio, fazendo o que eu gosto, né, fazendo o que eu faço, isso já é um privilégio da gente levar o sustento para a nossa casa com o nosso ofício, que é exatamente com prazer, esse. né? Com prazer. Eu vou com muito prazer. Muita gente me questiona. O que você não fez no rádio que você ainda gostaria de fazer? Zé, olha só, eu tive entre os caras, entendeu? Eu estou entre os caras. Ter você como referência e que trabalha na mesma rádio que eu. Ter Antônio Carlos, meu amigo, meu irmão Clóvis Monteiro, Cidinha Campos. Olha só, eu tô no meio dessa gente, Zé. E a única rádio aqui no Rio
que reúne todas as figurinhas, né? É isso. Eu tô no meio dessa gente. Se eu tô no meio dessa gente, é porque isso é um privilégio. Eu não posso. Você não quer mais nada? Quero, evidentemente que quero. Se o cavalo passar na nossa portinhola, a gente vai lá, sobe em cima dele e vai. Mas se também não passar, aonde eu tô já é um privilégio, sabia? E você confirma que Deus ajuda quem cedo madruga? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todo mundo fica me perguntando, jura que você acorda 3 horas da manhã? Jura que é isso, aquilo? Todo dia. E eu tenho um prazer danado. Prazer maravilhoso de acordar todo dia cedo para exatamente despertar o Rio de Janeiro e despertar todo o Brasil. Quando você passa para o Antônio Carlos que fez 87 anos agora, você encontra ele também nesse alto astral. Com tudo. Meu querido Antônio Carlos, com 80 e o quê? 87. 87. Se o Antônio Carlos está lá mandando ver e dando esse resultado, garotinho, é que a gente vai chegar lá também, meu amigo. Então é o seguinte, se o cara tá... Olha só, o cara que vem logo depois de mim, você quer incentivo maior do que esse? Do cara verdade, que eu tenho que entregar para ele o programa liderando, eu tenho que entregar para ele bem, assim, vem aí o show do Antônio Carlos. Alô, Antônio Carlos, abração de coração do amigão. Aí, bom dia, Belisário. Acorda, Brasil. Isso, olha só, isso também é um privilégio, Zé. Então, esse cara, o Antônio Carlos, é um incentivador também na minha vida. Você é um incentivador na minha vida, né? Cidinha. Que bom, hein, saber isso, né? É incentivadora na minha vida. Se vocês estão no rádio até hoje... Acima de 80... com prazer... Zé, verdade, eu tô com tudo, graças a Deus. Mário Belisário, agora no ping-pong é que ela bateu, voltou. Vamos lá. Um sonho realizado. Constituir uma família linda e que bom que eu constituí. Ter a minha mulher e os meus filhos e os meus netos, isso é um privilégio, Zé. Um sonho que você não realizou. Boa pergunta, um sonho que eu não... E o casamento dos netos? Eu acho o seguinte, Zé, todos os sonhos que eu tive, eu fui para cima. Talvez não tenha concretizado, mas que eu fui para cima, eu cheguei lá na boca do leão e dei uma olhada, dei uma olhada numa boa, sabia? Então, esses sonhos, eu parti para dentro, entendeu? A maior parceria no rádio? Parceria no rádio. Meu amigo Clóvis Monteiro, não posso deixar de citar. Ele é meu irmão. O Clóvis, eu conheci ele há 30 e poucos anos atrás. A gente as famílias se conhecem, a mulher dele conhece a minha mulher, os filhos também. Esse é um cara maravilhoso, que é meu irmão camarada. Como você teve o velho Apolo, eu tenho meu amigo Clóvis Monteiro. Um momento mais marcante na tua carreira? Esse convite para vir para a Rádio Tupi, pelo Alfredo Raimundo, lá naquela época, não é? A volta já, o filho do Alfredo, o Ricardinho, né? O Ricardo, que hoje mora na Alemanha, que me fez o convite, juntamente com Marcos Di Giacomo, o Clóvis Monteiro também interferiu nessa situação, porque os amigos a gente quer perto, né? E aí eu acho que essas emoções foram muito importantes para mim, Zé. A maior tristeza no rádio? Quando um dia eu estava lá na Rádio Globo e a referência do rádio, Mário Luiz, chegou o pessoal da Rádio Mundial e disse assim, eu acho que eu vou fazer uma troca. E aí no meio dessa troca, ele nem me conhecia direito e fez a troca e dentro dessas trocas eu estava no meio. Aí aquilo ali foi impactante na minha vida, mas aquilo ali... Que tipo de troca? Te sacou para botar alguém? Não, aliás, sacou toda a equipe da Rádio Mundial para botar uma outra equipe, né? Na área de programação, na área de programação e tal. E aí, aquilo ali foi um baque muito grande, porque eu estava começando, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali serviu de energia para que eu, aonde eu recomecei, e ali eu parti para ser exatamente já um comunicador no Rio de Janeiro, e foi o primeiro horário que eu ganhei no Rio de Janeiro, de 5 às 9 da manhã, com Desperta Rio na FM 105. Maior desafio profissional? Ter vindo para o Rio de Janeiro, sair de Santarém,
um garoto, menino, cheio de sonhos, cheio de objetivos, mas eu não sabia se ia dar certo. Esse foi um objetivo. Maior desafio. Esse foi o grande desafio que eu tive na vida, de chegar aqui e dar certo na minha profissão, né, Zé? E se você não trabalhasse em rádio, qual é a profissão que você iria escolher? Hoje? Hoje eu traria nesse mundo da tecnologia, que isso é uma maravilha. Mas é rádio, comunicação, porque esse é o nosso ofício. A gente já vem determinado para determinadas situações, E esse, para mim, eu acho que foi, tipo assim, você vai trabalhar ou no rádio, na televisão, no jornal, enfim, no meio de comunicação. Eu seria comunicador e eu sou comunicador, graças a Deus. E a galera te aplaude. Para terminar, definindo Mário Belisário em uma frase. Um apaixonado pela vida, Zé. Eu sou apaixonado pela vida. E daí vem um montão de coisa boa que acontece. Tem os problemas? Tem. Mas as coisas positivas, importantes, elas chegam até mim, e as coisas ruins eu deixo para lá. Aliás, sempre fui acidente quando pequenininho, né? A minha vida não foi fácil. Para eu chegar aqui não foi fácil. Imagino. Não foi fácil. Então, os problemas foram colocados para lá, e eu sempre tinha um norte, tinha um objetivo. E esse objetivo eu persegui e continuo perseguindo até hoje. Obrigado pela tua presença, pela tua história de vida, e eu tenho certeza que está servindo de referência e de exemplo para tanta gente que te aplaude, te ouvindo 2 vezes, às 4 da manhã e ao meio-dia, pela Rádio Tupi. Obrigado, Mário Belisário. Obrigado, Zé Carlos, pelo convite. Você sabe que eu estou honrado de estar aqui, né? De novo, você é uma referência para todos nós, e está aqui papeando com você. Isso aqui é uma novidade para nós também. É uma maravilha. É um rádio com imagem. Cheguei! Olha o rádio podcast do Garotinho. Olha aqui, obrigado, Zé, pelo carinho. Mais uma vez, você sempre foi muito carinhoso comigo, me deu as primeiras oportunidades aqui no Rio de Janeiro. Muito, 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 muito obrigado. E hoje também ter você como colega na Rádio Tupi também é uma maravilha, é uma beleza. Obrigado. Mário Belisário no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Até a próxima atração. Até lá. Cheguei! José Carlos Araújo.